Olá a todos. Estamos aqui no nosso quadro, né? Falando aqui de homeopatia, falando dos remédios homeopáticos, né? Como eles podem ajudar a gente no dia a dia. Principalmente se você for profissional da saúde, né? Começar a pensar e refletir como a homeopatia pode ajudar no dia a dia de cada um de vocês, né? E eu queria falar um pouquinho de um remédio que se chama cuprum metálico. Mas hoje eu vou fazer diferente. Eu quero trazer um estudo de caso feito por um médico, foi uma monografia da especialização desse médico que utilizou o cuprum metálico, né? Eu vou compartilhar esse estudo com vocês. Então, olha, eu só vou aumentar aqui um pouquinho para ficar mais claro para vocês. Bom, então, esse médico, né, Dr. Alessandro José Puggetti, ou Puggetti, eu não sei como se pronunciar adequadamente o sobrenome dele, ele fez aqui uma monografia, né, no Centro Alfa de Ensino, pela Associação Paulista de Homeopatia, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho aqui do trabalho dele, aqui, ó, cuprum metálico, um relato de caso. Foi publicado em 2017, né? Foi uma monografia apresentada à Associação Paulista de Homeopatia para obtenção do título, né, de especialista em homeopatia. E aqui eu vou fazer o seguinte. Então, uma vez, né, eu quis trazer um pouco a carinha do projeto, né, do projeto que ele fez. Mas eu fiz um resumo e agora eu vou colocar dentro do meu resumo mais ou menos o que foi que aconteceu. Ele conta sobre o remédio, ele fala da utilização do cuprum, né? O cuprum é um remédio muito utilizado para câimbras, para espasmos musculares. Pode ser utilizado também para doenças como coreias, que tem espasmos musculares incontroláveis que trazem, inclusive, movimentos completos, geralmente movimentos mais delicados, porém involuntários, né? Então, ele pode ser utilizado para essas duas vertentes. E ele brilhantemente usou esse... Deixa eu só colocar aqui no estudo de caso, no resumo, né, que eu fiz do estudo de caso. Deixa eu ampliar para vocês aqui. Está num arquivo em Word, esse meu resuminho, né? Na verdade, isso aqui é um pedacinho da apostila do curso Desvendando Segredos, né, das personalidades homeopáticas. Só aumentar aqui. Isso. Aqui pelo Instituto Flávia Baritz, né? E fiz questão de trazer a apostila, né, do curso, para vocês já conhecerem como ela é montada. Bom, então, o caso que ele conta é um paciente que sofreu um trauma crânioencefálico da própria altura, ou seja, simplesmente caiu no chão e teve um trauma crânioencefálico. Na época, ele teve sintomas graves, foi para cirurgia, fez uma craniectomia pela presença de hematoma extradural. Depois dessa lesão, ele acabou apresentando sequelas, né, com déficit motor importante nos 4 membros, espasticidade muscular, ausência da capacidade de comunicação e crises epiléticas. Aliás, cuprum metálico também é um remédio importante para crises epiléticas de início súbito, né, e
e que para depois de alguns instantes. Aliás, um dos objetivos que o Dr. Alessandro colocou esse medicamento foi porque o paciente tinha queixas de crises epiléticas, tá? Bom, então, na época, né, ou seja, ele teve uma lesão em 2009 e em 2010 ele recebeu a alta com Glasgow de 9. Naquela época, para diminuir as convulsões, foi utilizado fenobarbital, mas diminuiu, porém ele ainda manteve crises epiléticas, né? E estava sendo acompanhado por seu neurologista que estava administrando, né, a questão. Bom, então, esse paciente acabou sendo atendido pelo Dr. Alessandro e o paciente apresentava-se alheio, não compactuante, traqueostomizado e com gastrostomia, né? E em 9 de 2016 foi iniciado um tratamento com cupro metálico em 6CH, 5 gotas uma vez por dia, certo? Isso começou em setembro. Em outubro, já foi notada uma diminuição da rigidez dos espasmos musculares, certo? Aqui ele colocou que os espasmos cessaram completamente, houve redução da secreção pulmonar e a consequente diminuição da aspiração. Isso foi em outubro. Em novembro, ele começou a se movimentar da cama, virando de um lado e para o outro no período da noite. Se manteve sem convulsões, tá? E também se apresentava ainda num estado catatônico e sem controle muscular adequado. Bom, em janeiro de 2017, a medicação foi mantida e o paciente começou a movimentar a cabeça para os lados e a seguir som. Seguia as pessoas com os olhos e chegou a sorrir. Teve uma diminuição da celorreia. Em fevereiro, a mãe desse paciente relatou que o paciente passou a sustentar a cabeça ereta e não caía mais da cadeira de banho e mantinha não verbalizado. Em março de 2017, a mãe relatou que o quadro, apesar de muito melhor do que o inicial, passou a não apresentar mais evolução, começou a ficar refratário. Então, o Dr. Alessandro resolveu aumentar o cupro metálico para 12CH. E em maio, a mãe do paciente relatava que o paciente se movimentava mais, assistia televisão, porém ainda não verbalizava. Desde o início do tratamento, o paciente não apresentou nenhuma crise convulsiva e nenhum episódio de pneumonia, de broncopneumonia. Ele refez a escala de Glasgow, né? O paciente inicialmente apresentava um Glasgow de 9 e ele passou para um Glasgow de 11, lembrando que Glasgow é uma escala que vai de 3 a 12, né? Então, ele chegou até 11. Então, para um familiar e para aquela pessoa, isso é um ganho muito significativo, né? E eu coloquei aqui que a gente precisa lembrar que é o seguinte: a lesão ocorreu em 2009 e o tratamento iniciou em 2016 e ele teve ganho, né? O que acontece? Nós olhamos esses pacientes com neurológicos, com sequelas neurológicas, né? E a gente tem uma visão de que a gente não pode fazer mais nada por eles, né? Eu sou fisioterapeuta e resta aí ao milagre da fisioterapia ver o que ela consegue fazer para restabelecer o quadro. Mas o quadro geralmente é limitado, né? Porque a gente só tem uns exercícios para utilizar, que são bastante bons. Agora nós temos a neuromodulação, que também poderia ajudar nesse caso, apesar que ele tem uma craniectomia, isso pode ser discutível. Mas a gente apresenta cada dia mais ferramentas para lidarmos com pessoas com esse tipo de lesão. E por que não colocar a homeopatia no repertório? Né, depois de uma descrição tão bonita, né, de um colega médico,
Então, eu deixo aqui a reflexão para vocês, né? Se você é profissional de saúde, tem esses pacientes no seu dia a dia, refletir, estudar, se aprofundar mais em como essa ferramenta poderia ajudar a vocês, a ferramenta homeopatia. E se você quiser mais detalhes, se você é homeopata, quer conhecer um pouco mais sobre cupro metálico, né? Devagarzinho a gente vai aumentando os nossos canais. Então, nós temos o curso de Desvendando Segredos de Personalidades Homeopáticas, né? Está sendo disponibilizado pelo Instituto Flávia Baritz e pela Hotmart. E nós temos o site Naturoergos, né? Vou mostrar aqui um pedacinho para vocês do Naturoergos. Deixa eu só entrar aqui na página aqui de cupro. Compartilhando aqui com vocês a página do Naturoergos, tá? Onde você pode entrar e ver aqui o que alguns autores escreveram sobre o cupro metálico, tá bom? Aqui a gente está com 4 autores. Em breve a gente aumenta essa possibilidade de pesquisa, né? O Naturoergos é um site de pesquisa, entendeu? É um site que, se você quiser saber mais de algum remédio homeopático, está lá disponível, né? Ainda está nascendo, ainda está pequeno. E a gente tem aí também os grandes autores, as grandes escolas para ajudar nessa pesquisa. Tá ok? Grande abraço a todos e nos vemos em breve.